Há 3 milênios, o poderoso rei israelita Davi conquistou Jerusalém. Ele logo estabeleceu uma cultura musical magnífica para louvar a Deus. Explore a profundidade do Salmo 76, registrado para seu benefício pelo principal músico de Davi, a seguir em A Chave de Davi com Gerald Flurry. Saudações a todos. Quando Israel foi enviado para a Terra Prometida, Deus lhes disse para expulsar todos os seus inimigos, mas havia um em Jerusalém, nessa época, os jebuseus. Eles tinham carros de ferro e Israel tinha muito medo. Pelo menos Benjamim tinha, pois eles estavam rodeando Jerusalém naquela época e nunca entraram para lutar contra os jebuseus. E por 400 anos, os jebuseus permaneceram lá e causaram todos os tipos de problemas a Israel, o qual, é claro, não deveria ter acontecido se eles tivessem escutado o que Deus lhes disse que fizessem, mas Deus nos dá provações e testes que às vezes são difíceis. Ele quer que edifiquemos nossa fé e cresçamos. Quero mostrar-vos hoje e repetir um pouco do que já disse no passado e tentar deixá-lo tão claro e importante quanto possível, mas se virem o Salmo 76, ele enfatiza a cidade de Jerusalém. Mas se não estudarem profundamente, quer dizer profundamente, nunca o saberiam. Mas essa é a verdade, e vocês certamente podem entendê-la com algum estudo. Portanto, ele enfatiza a cidade de Jerusalém, e ainda assim não é fácil de ver. Certamente, se não estudarem, não o verão. Por isso, quero repetir parte do Salmo 76, hoje, juntamente com algumas outras escrituras. Mas quando Davi chegou à Terra Prometida, ele encontrou uma maneira imediata de derrubar os jebuseus e tomar o controle de Jerusalém. Ele chamou Cidade Davi. Portanto, essa foi uma grande mudança. E se observarem estas profecias, todas elas são dos profetas anteriores, e esses profetas anteriores são principalmente para nós hoje, o atual povo de Deus. E provamos isso em nosso livro sobre os profetas anteriores. Mas Asaf escreveu vários salmos. Ele foi escolhido por Davi pessoalmente para ser um supervisor ou líder dos instrumentistas e até mesmo de tudo. Ele era como o maestro de tudo. E, portanto, era um profeta-poeta. É assim que ele é chamado nas Escrituras. Mas quero mostrar-vos como ele se sentia em relação ao seu chefe Davi. E Davi era muito próximo a ele. Salmo 78, versículos 70 a 72, e vou ler. O versículo 70 diz: Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. E após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Foi assim que ele se sentiu em relação ao seu chefe e se tornou o condutor número 1 de Davi. Deixem-me citar algo que escrevemos sobre o futuro dos músicos e artistas de Deus. Isto foi o que escrevi. Sendre diz que músicos que Davi escolheu alcançaram uma maestria mantida invariavelmente em alto nível pela disciplina rigorosa da ordem dos músicos e por constantes ensaios musicais. Para estes, os levitas dispunham de salas especiais, conforme consta na Bíblia, Ezequiel 40, versículo 44, e na literatura rabínica. Ele faz referência a uma câmara e a um templo que nunca foi construído, que é descrito em Ezequiel, o templo de Ezequiel, nos capítulos 40 a 48. Este é um templo profético que será construído após a vinda do Messias. O fato de que ele inclui salas de ensaio para os cantores da equipe governante de Cristo é extremamente empolgante. Portanto, Deus prepara salas para toda a música especial e para o canto. Inclusive, agora, está tudo planejado aí mesmo em Ezequiel 44. O versículo 1 do Salmo 76, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salem,
está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Se ele está em Salém, bem, essa é a antiga aliança. Mas por que Salém? Por que eles mencionariam isso? Bem, há uma razão muito clara para isso. No versículo 3 diz: ali quebrou as frechas do arco, o escudo e a espada e a guerra, Selá. Então, isso significa, ou Selá significa, parem e pensem. Apenas encontramos Selá nos Salmos. E é uma forma de nos mostrar como nos podemos aprofundar mais em nosso entendimento dos Salmos e até mesmo de outras escrituras da Bíblia. É uma palavra muito importante para entendermos. Mas vamos ver novamente o versículo 2. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Pois disso ele diz, Selá. Em outras palavras, ele quer que paremos e pensemos. Bom, se aqui fala de Salém, bem, o que sabem sobre Salém? Há muita coisa na Bíblia sobre isso. Mas o que lembramos de Salém? Bem, essa palavra Salém não nos diz muito, a menos que examinemos outras escrituras e comecemos a entender o que Deus está falando aqui. Mas, repito, se pararem e pensarem em algumas dessas áreas como Salém, bom, poderão entender o que significa e poderiam pensar em Gênesis 14, versículo 18. Deixem-me lê-lo. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Portanto, aqui temos o rei de Salém. Este é o Deus do Antigo Testamento, o Deus que se converteu em Jesus Cristo. E aqui temos uma palavra misteriosa, Salém. Temos de entender o que ela significa. Aí era onde o Deus do Antigo Testamento vivia, em Salém, que se tornou um nome muito mais importante, como veremos daqui a pouco. Nós vamos ler alguns destes versículos. O versículo 4 diz, Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, etc. E depois no versículo 7 diz, Tu és terrível. Vem, é de Deus que estamos falando. E quem subsistirá à tua vista, se te irares? E depois ele faz uma mudança aqui. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, Selá, agora entra na nova aliança. E ele diz que vai salvar todos os mansos da terra, que se converterem e quiserem seguir a Deus. Mas ele diz, Selá, agora vocês têm que parar e pensar. Há algo importante aqui. De que Deus está falando e qual é o lugar de que ele está falando? Bem, ele está falando de Jerusalém. Mas isso ocupa mais espaço e por isso ele se refere a outras escrituras. Para que possamos entender bem, precisamos de mais informação para entender isso. Assim que isto está falando sobre a antiga aliança e a nova aliança. E é claro que queremos entender a nova aliança hoje, porque nos ajuda a ver o que Deus nos está mostrando aqui, que é muito profundo e algo que é essencial para a nossa compreensão dos Salmos e, de fato, toda a Bíblia. Portanto, Salém é a antiga aliança e Jerusalém é a nova aliança. Isso está implicado, mas lhes mostrarei mais sobre isso daqui a pouco. O versículo 9 diz, Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, Selá. A nova aliança aqui, ele está falando de Salém, ou é Jerusalém. Bem, temos que estudar um pouco mais para entender isso. Parece que Jerusalém poderia ter sido explicada aqui mesmo, exceto
que se necessita mais para explicar sobre Jerusalém, que conduz à Nova Jerusalém e tudo mais. Mas Deus diz, bom, agora temos Selá novamente. Essa palavra tão importante. Se quiserem entender realmente os Salmos e obter mais profundidade da sua Bíblia, esta é uma forma grande de o fazer. É uma palavra poderosa. E ela significa muito para o nosso estudo bíblico. Portanto, não nos diz aqui tanto quanto gostaríamos de ver, por isso temos de Selá, ou seja, parar e pensar em outras áreas em que ela nos pode dizer algo sobre isso que devemos saber. Parem e pensem. Selá está apenas nos Salmos. Estes Salmos realmente os podem ensinar mais a fundo em seu estudo da Bíblia do que jamais tiveram antes em muitos aspectos. Certamente podem fazê-lo e é isso que todos nós temos de aprender, a própria mente de Deus. A Bíblia é Jesus Cristo impresso. Essa é a maravilhosa mensagem que temos diante de nós. Já falei sobre Selá antes, mas quero apenas acrescentar algo aqui, que já mencionei anteriormente, mas que é importante e que diz, isto é de Ryan Malone, que está a cargo da nossa música aqui, e diz, Selá tem uma aplicação musical como pensar durante um interlúdio ou pós-lúdio instrumental. A palavra é usada apenas nos Salmos e uma vez em Abacuque, que na verdade também era um salmo. Trata-se de Abacuque 3. Portanto, este uso indica que é um termo musical, um termo técnico que os músicos conhecem. Supõe-se que significa um interlúdio instrumental em que o canto se detém e os instrumentos tocam e durante o qual o ouvinte deve refletir sobre o que acabou de ouvir. Isso é exatamente o que significa parar e pensar. Aqui há algo em que se deve pensar mais. Aprendam a pensar mais através destes salmos, porque certamente podem fazê-lo. Um uso interessante disto é o Salmo 9, versículo 16, que tem a palavra Higaion diante de Selá. Higaion significa meditação ou ponderação. Usada no Salmo 19, versículo 14, a meditação do coração de Davi, de modo que sem dúvida significaria parar e pensar, ou algo muito próximo disso. É óbvio que esse é o caso. Agora, estes salmos podem indicar-nos muito mais profundidade. E talvez tenhamos críticos da arqueologia, e muitas vezes temos hoje. E eles realmente não sabem muito sobre a Bíblia, mas a doutora Eilat Mazar sempre dizia, bem, deixem que as pedras falem, elas falam. Ela descobriu o Palácio de Davi, a maior descoberta de todas. E essas pedras falam e dizem que é realmente o Palácio de Davi que ela descobriu. E as pedras realmente falaram. Assim que se analisar o contexto do Salmo 76, verão que Salem é um símbolo da antiga aliança e, se analisarem bem, Jerusalém é o símbolo da nova aliança. E Jerusalém significa cidade de paz. Cidade de paz. Deixem-me dar-lhes uma citação do comentário Jameson, Fawcett and Brown, que diz o seguinte: Jerusalém é a forma ampliada do nome Salem, ou seja, paz. Mas se olharmos para o significado de Jerusalém, diz que Jerusalém significa literalmente possessão de paz. Portanto, Salem significa paz, mas Jerusalém significa possessão de paz para sempre. É disso que está falando. Uma possessão de paz será algo que ninguém lhe pode tirar. Deus vai trazer paz a este mundo e ao universo para sempre. Portanto, isto inclui a Jerusalém. Essa possessão de paz é como uma profecia onipotente para todos nós hoje. Pensem em como isso é maravilhoso. A cidade em si é uma profecia.
se tão somente entendermos a definição do que significa essa cidade de Jerusalém. Então, novamente, quando leem Selá aí, veem que, bem, temos que sair deste salmo para entender mais, como o Salmo 87, versículo 3. E vou apenas lê-lo aqui. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus, Selá. Parem e pensem, esta cidade de Deus deve ser Jerusalém, certamente que sim. Agora, podem pensar em outras escrituras que apliquem a isso, ou em algo que possa estar em sua memória e que pensem que está relacionado a ela. Ou podem pensar em um novo folheto que temos e que foi recentemente publicado. É um folheto recente. Bem, na verdade é um livro pequeno e o título é O Eterno Escolheu Jerusalém. E é uma nova e incrível revelação que Deus nos deu sobre Jerusalém e sobre como Deus escolheu Jerusalém. Ele escolheu Jerusalém. Ele diz, agora parem e pensem nisto, porque o versículo 3 está falando sobre a cidade de Deus. E isso se relaciona com o Salmo 76 mais do que com a maioria dos salmos, com certeza. Temos de entender isto. Aqui está um dos capítulos do meu livro sobre o Eterno Escolheu Jerusalém, intitulado A Cidade de Deus. Essa é Jerusalém. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. É isso que Jerusalém é e será quando Deus escolher Jerusalém. E Ele está prestes a fazê-lo muito em breve. Mas temos toda esta tecnologia hoje em dia e podemos juntar as coisas dessa forma e podemos entender muito mais se usarmos essa tecnologia. Ela nos dará muito mais profundidade ao nosso estudo bíblico. Portanto, se usarmos a palavra Selá, devemos perceber que é algo em que Deus realmente está tentando incentivar-nos a pensar mais no que estamos estudando, a realmente entender o que estamos lendo em nossas Bíblias. Parem e pensem. Terão de pensar um pouco mais para obter escrituras relacionadas fora dos Salmos, ou outros Salmos, ou talvez um folheto que nós temos que lhe explicará tudo isso e poderão comprovar cada detalhe. E isso acrescentará tanto ao seu estudo da Bíblia, muito mais interesse ao seu estudo da Bíblia, que será difícil acreditar. É tão importante assim. E podem comprová-lo para si mesmos. Parem e pensem. Esta é uma palavra crítica que devemos entender e perceber a sua importância, porque Deus está tentando fazer-nos pensar. E pensar como Ele pensa. E isso requer muito pensamento e é um padrão muito alto. Mas, oh, quão maravilhoso torna o seu estudo da Bíblia. Vos faz apaixonar pela Bíblia. O Sr. Armstrong disse isso muitas vezes sobre ele e sua esposa. Portanto, temos de entender Selá e entender parem e pensem. Deus quer que pensemos da maneira que Ele pensa. E nós trabalhamos para praticar isso em nosso departamento editorial aqui no campus e tentamos extrair o máximo possível destas verdades maravilhosas. E lhes digo que quando o fizerem se apaixonarão pela Bíblia. De verdade se apaixonarão se a sua atitude for como a de Davi aqui nestes salmos. Salmo 76. Vou ler os versículos 11 e 12. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele deve ser temido. Muitas pessoas não o temem, mas ele deve ser temido. Porque toda a festa dos tabernáculos é para o povo de Deus, e eles vão a essa festa dos tabernáculos para aprender a temer a Deus. Esse é o propósito dela. Versículo 12. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Portanto, aqui simplesmente temos apenas
uma falta de conhecimento que as pessoas não têm, porque hoje podem escolher e elas podem decidir nem sequer prestar atenção a isto. Mas vou-lhes dizer, se quiserem saber mais sobre isso, posso ler um pouco, se tiver tempo, sobre o apóstolo Paulo. Será que ele sabia alguma coisa sobre o Salmo 76? Bem, notem o que ele disse em Hebreus 7 e versículo 1. E este é outro folheto em que poderiam pensar e que Deus nos deu nos últimos anos, e é um folheto poderoso e é o único livro do Novo Testamento que realmente explica o Salmo 76 como ele deve ser explicado. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, Paulo está falando dele, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Bem, agora ele está trazendo Jerusalém para isso. Paz. É disso que ele está falando. Sem pai, sem mãe, sem descendência, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pai, Filho, algumas das palavras no Salmo 76, onde diz que Deus é Elohim. Isso significa família de Deus. Ele está construindo uma família, ele se está recriando nos homens e criando a própria família de Deus. Paulo está explicando isso e mostrando que há algo novo e maravilhoso aqui se entendermos a nova aliança. É a nova aliança que queremos entender. E precisamos de entender Salém e Selá, e certamente Jerusalém. E começaremos realmente a expandir nosso entendimento. É uma verdade maravilhosa a que necessitamos aferrar-nos. Vocês podem parar e pensar e procurar outros salmos ou outras escrituras da Bíblia, ou até mesmo livros e folhetos que lhe expliquem melhor tudo isto. E Deus continua dizendo por meio de Paulo aqui. Não tenho tempo para ler todos estes versículos, mas fala mais sobre isso e nos está dizendo como Ele é nosso intercessor, este grande sumo sacerdote, pessoalmente. É isso que Ele está fazendo hoje, está cuidando do seu povo, intercedendo por eles e ajudando-os. E é um advogado para eles, o que significa que, quando pecamos, Ele vem em nosso auxílio, falando com o Pai, certificando-se de que tudo seja feito com sabedoria, equilíbrio e em verdade. Portanto, há muita coisa aqui, mas verão que Deus quer que vejamos a diferença entre Salém e Jerusalém. Jerusalém, essa possessão de paz que está chegando a este mundo muito em breve. Todos esses eventos que vemos estão levando exatamente à segunda vinda de Jesus Cristo. E Ele virá e trará essa verdade maravilhosa para nós e nos ensinará a pensar mais profundamente sobre a verdade de Deus, e sua Bíblia ganhará vida como nunca passou antes. E trará bênçãos à sua vida que nunca antes tiveram. Até a próxima semana. Sou Gerald Fleury. Adeus, amigos.